pessoal, nesse áudio aí de 2 horas, aí você tem aí um pouco abaixo aí o áudio de 14 minutos, né? Que é a extensão do primeiro, que não deu para gravar tudo no primeiro. Aí logo aos 6 minutos, você vai ver uma interferência direta no WhatsApp, né? Quando eu terminei de gravar esse áudio aí, de 14 minutos, nesse momento aí, os objetos aqui em casa começou a perder o sentido gravitacional. Eu parei, né, interrompi, deixei o telefone no modo avião, e quando eu vou ali para fora, ali no quintal, ali que eu olho para cima, aí já estava aguardando, né? Quer dizer, a minha visita já estava me aguardando. Aí, sem querer, acabou que saiu o diálogo desse ser como interferência aí no áudio abaixo. E eu nem tinha observado isso. A Graça Pimentel que me questionou sobre isso aí, eu fui ouvir agora aqui. Se adianta esse áudio de 14 minutos aí para 5 minutos e 58 e começa a interferência, né? Aí você vai ver que coisa estranha. Para mim tava tudo bem o áudio, mas como eu vi as coisas perder, né? O sentido da gravidade por causa da presença da máquina voadora, aí eu interrompi o áudio, acelerei, fiquei meio eufórico. Aí eu vou ver se depois eu refaço esse áudio aí, beleza? Aí isso aí foi bom ter acontecido. Foi bom ter acontecido pra vocês verem o tanto que eu sofro. Pra vocês verem o tanto que... Quando eu falo pra vocês que o treino é brincadeira, aí vocês ficam pensando assim, nossa, eu queria também ser igual, e não sei o que tem isso aí. Você vê o tanto que eu sofro, né? Isso aí pra vocês verem o tanto que eu sofro. Tem gente aqui que tá arrepiado aí, mas tá bom. Deixa pra lá, né? Mas tá explicado aí, depois vocês ouvem aí, eu vou refazer daqui a pouco o áudio. Agora falando sério aqui. Nesse áudio aí de 14 minutos, que sofreu a interferência aí porque no momento que eu estava gravando ele, né? A nave estacionou aqui em cima da casa para poder o ser, né, insectoide descer e me energizar como eles fazem todos os dias. Na verdade, essa interferência aí é a interferência do dialeto da máquina inteligente viva, tá? E eu vou continuar aqui falando o que eu tinha falado no outro áudio lá, tá? Que deu essa interferência. Eu estava explicando para vocês o seguinte, gente. Uma coisa é você ir no passado, ser colocado no passado, e como você viveu aquele passado, a codificação da sua existência no passado, ela vai aceitar a codificação do seu presente aqui você vive. É isso que eu queria dizer naquele áudio lá. E aí eu citei o exemplo, né, das várias vezes que eu já até deixei registrado em áudios, que eu fui levado, né, na época dos Raiazins, na época dos Aquirins, quando caíram aqui, né, no continente antártico, que era acoplado ali ao continente africano. Eu fui levado em várias outras eras da história, né, da consciência do nosso planeta. E sempre que eu era levado, eu nunca podia interagir diretamente como eu interagi, do modo que eu interagi em 2015, que eu narrei para vocês no áudio aí de 2 horas. Então eu sei que muitas pessoas vão ficar com aquela pergunta: por que o Carlos disse que a maior experiência de ir no passado foi essa e não de ter conhecido os ancestrais? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né?
O que eu estou tratando aqui é interação. É onde você vai e pode tocar e sentir aquela coisa. De outra forma, é ser criado, né? Uma energia ao seu redor. Seria como se eu estivesse dentro de um balão e esse balão, né? Ele se formasse ao redor do meu corpo e quando eu fosse tocar, seria como se eu estivesse de luva e a representação dessa luva seria a energia. Então, quando você toca, você coloca uma luva e você toca alguma coisa, você sente que você tocou, porque aquilo lá é sólido, né? Mas você não consegue ter o tato como se você estivesse sem a própria luva. Deu para vocês entenderem? Então, quando Agnachete, Atilio, Mereconoabe, né, Aca, Zamaniel, Arnetoliel, Cariabá e todos que eu já mencionei para vocês e os que eu ainda nem mencionei para vocês me levaram no passado para eu fazer o estudo de como foi e por que se sucedeu todas as coisas, inclusive indo até em outros planetas, onde eu pude testemunhar a guerra em tempo real para aquela época do passado, né? Eu podia tocar nas coisas, mas eu não tinha como interagir com elas. Já nessa minha ida em 2015, eu pude interagir, tanto é que eu pedalei na bicicleta, eu senti o gosto da água, né? Eu vi o reflexo no espelho. Então, é disso que eu queria estar dizendo. E eu estava falando ali no minuto 5, né? Logo depois, aos 6 minutos, começou a dar interferência por causa da máquina inteligente, né? Que estava querendo estabelecer uma conexão comigo. Eu estava explicando que eu fui uma vez remetido à era dos dinossauros. Mas não era para estudo nem nada, é porque eu sempre tive vontade de saber se realmente os dinossauros existiram aqui, né? E quando Agnachete e Zamaniel me levaram nesse passado, eu pude ver que os dinossauros tinham lá, né, aquela pele réptil, escamosa, mas também tinha pena. E anos mais tarde, os cientistas declararam que os dinossauros tinham pena. Aquilo para mim foi muito interessante, né? Mas quando eu fui nesse passado, eu não pude interagir, né, com a natureza daquele passado, com os animais daquele passado, correto? Independente de ser um dinossauro e ter a ferocidade, eu estava junto com a Agnachete Zamaniel, nada ia acontecer comigo. Já Agnachete e Zamaniel, em todas as épocas, de todos os tempos, até dos tempos primordiais, eles conseguem interagir, né? Então, o que eu estava explicando para vocês é o seguinte: eu vivi na era dos dinossauros? Não. Então imagine como era o campo energético da energia que regia sobre a água, a terra, a natureza, né? Sobre o sistema biológico em geral. Deu para você imaginar? Imagina o grau de oxigênio puro que tinha o planeta. Imagine o campo de energia do eixo Tember e do núcleo Lopide. Lembrou? Anotou aí no seu papel? Agora imagine uma pessoa vindo de uma era contaminado, sendo colocado naquela época antiga, né, com um nível baixo de energia. O que vocês acham que ia acontecer? Eu ia ter muita náusea, muito vômito, eu poderia inclusive ter a perda total dos órgãos, né? Por quê? Porque a minha matriz divina, ela está calibrada para a aceitação dessa energia que adaptamos sobre ela todos os dias, correto? Lá naquela era totalmente diferente. Então por isso que para nós, meros mortais, quando a gente recebe a graça, né, de ir ao passado e conhecer coisas que todo cientista honesto, todo pesquisador honesto daria tudo para poder ir e ver que aquele passado realmente foi real e você está ali em carne e osso como
aquele ambiente ali é tão real como foi naquela era e nada mais é do que um registro na memória da existência da própria consciência do planeta, ele não vai conseguir ter aquela interação como ele teria se ele vivesse a própria história, como foi o meu caso. Então eu estava tentando explicar para vocês dessa forma quando a nave chegou, né? E eu só percebi que ela tinha chegado porque eu estava tão atento, tão distraído, né, com o áudio, tanto é que eu gravei ele mais cedo, porque o nosso desenhista estava finalizando os desenhos para nós, então eu aproveitei e gravei o áudio mais cedo. E eu não tinha reparado, né, energeticamente que ela estava chegando. Quando ela chegou, aproximou e ficou aqui estacionada no topo, né, do pé de mangueira que tem aqui, que é um pé de manga gigante, que é aqui próximo à casa. Automaticamente eu vi o copo que estava do meu lado já vazio, porque eu tinha tomado água, ele perder o sentido gravitacional, né? O notebook, a mesma coisa, o suporte da TV ficou balançando para um lado e para o outro. O ventilador, ele travou a hélice, né? E aí eu sabia que um homem e uma mulher do espaço estavam chegando. Então eu quis terminar o mais rápido possível o áudio. E aí mandei para vocês. Recebi os desenhos do desenhista e mandei para vocês. Então, como eu não gravei esse áudio na lista de transmissão, eu usei a página lá do Alisson no WhatsApp para gravar por lá, eu acabei quebrando a cara, porque não deu para me compartilhar de lá para a transmissão. Então, tive que mandar de 5 em 5 pessoas. Entendeu? Por isso que eu coloquei no modo avião em alguns momentos. E assim que eu terminei, eu fui lá fora e aí desceu aquele ser insectoide extraordinário e ele só me energizou, trocou 2 palavras comigo no dialeto dele e foi embora, entendeu? E aí eu voltei, tomei meu banho, fiquei deitado, continuando a minha maratona aqui de ver o filme Sexta-feira 13, tá bom? Então é isso aí, gente. Além dos 6 minutos, essa minha narrativa que ia dar continuidade, beleza? Continuando aqui, pessoal. A sensação porque automaticamente deu 2 horas e 2 minutos, né? E o WhatsApp mandou o áudio automaticamente. Então vou continuar aqui. Quando você está no planeta, vou repetir, você vê os complexos arquitetônicos, você vê um céu que é artificial, correto? E você tem esses arcos de transferência ou arcos de salto. Se você não é codificado energeticamente para tal feito, você passa e a sensação da energia dá a sensação de que você está com aquela pele meio molhada, mas não tem nenhuma umidade na sua pele, nem nada do tipo, tá? Mas quando você é alterado, naquele momento ali, a alteração acontece naquele momento. Vem um dispositivo de consciência própria, passa em você um scanner de laser. Naquele momento, aquele scanner ele vai codificar suas células, codificar a sua energia para que você seja combinado com aquela energia daquele portal, para que você ingresse naquele portal. Deu para vocês entenderem? Espero que sim, né? E em relação ao sistema de governo deles, é o sistema mais puro e limpo que se pode ter. Eu já dei vários exemplos aqui. Em um dos exemplos que eu dei, eu citei eles, mas não falando abertamente que eram eles. Entenderam? Então, assim, pessoal, o que a gente tira de tudo isso? Para muitos, nada. Para outros tirarão muitas coisas. Eu tirei o seguinte: experiência é algo que vem na vida da gente para somar. Seja ela uma experiência boa, seja ela uma experiência ruim, tudo nessa vida vai vir para somar, tá? Nada vai vir para ser igual, vai vir para ser somado, e o que é soma sempre vai trazer uma grande diferença, né?
E para mim, ter tido a experiência que eu tive com um empresário baiano que me arremeteu às músicas antigas e que me fez pensar que aquelas músicas antigas é necessária para se viver o presente e planejar o futuro. E por essas músicas eu fui incentivado a ir a Juiz de Fora. Chegando lá, quando me encontrei com esse homem maravilhoso, né? E tratei os assuntos que eu tratei, que mencionei alguns para vocês aqui com ele. E depois da tratativa desses assuntos, eu simplesmente fui, né, compreendido naquilo que eu queria estar vivendo, mas na minha cabeça eu não podia, mesmo tendo as experiências que eu tive de ir no passado com a Tilil, com a Gnachete, com o Cariabá, com o Aca, com o Meleconuab, com o Zamaniel, com o Arnetoliel também, com todos os outros que eu ainda nem mencionei para vocês, mas foi uma experiência onde eu fui colocado dentro de uma realidade para não experienciar a realidade daquele momento, porque era um campo de energia totalmente diferente daquele que eu tinha vivido. Então, aquela energia do que eu vivi ainda se somava no meu corpo. Mas a energia que eu não tinha vivido, como um exemplo, a época dos Rayazins, a época que os Aquirins caíram aqui, a época que os Niburianos, Anunnakis chegaram aqui, são épocas em que eu fui conservado para não estar naquele mesmo espaço de tempo e clima que tinha acontecido, porque eu não tinha vivido aquele momento. O meu corpo ia reagir de uma forma diferente. Então eles criavam um campo energético ao meu redor, invisível, mas eu sentia ele o tempo todo. Eu podia andar para tudo quanto é lado, eu podia tocar nas coisas, mas eu sei que realmente eu não tocava, mas a sensação que dava era de toque, porque o que tocava primeiro era a energia que estava me circundando, né? E por aí foi. Então há essa diferença. Já essa experiência me dada em 2015 foi diferente, porque é o meu passado, é algo que eu vivi. Então, se é algo que eu vivi, dentro das minhas células e da minha memória, vai estar os acontecimentos daquele momento. Então, por isso que é compatível. Deu para vocês entenderem? É por isso que é compatível. Quantas e quantas vezes eu pedi para ir na era em que os grandes répteis andavam na Terra? Eu fui levado, vi grandes dinossauros que estiveram aqui no planeta. Dinossauros que tinham o corpo coberto com pena, diferente do que os cientistas falam. Foi de uns anos para cá que eles admitiram que alguns dinossauros, na verdade, tinham pena. Mas répteis gigantes, com penugem no corpo, e eu pude ver aquelas árvores colossais, árvores tão grandes que chegavam a ultrapassar a mais de 700 metros de altura, e que nem 100 pessoas